Nos últimos 2 dias eu tive a oportunidade de ir numa caminhada com minha esposa na natureza. Isso estava numa temperatura que eu posso ir passear, 72 graus Celsius. E a gente estava lá na natureza e eu parei e eu respirei fundo. Eu olhei para cima, aquela luz que vem refletindo pelas árvores, e por um momento o pensamento que veio na minha mente foi: tudo está correto nesse mundo. E nesse momento eu pensei: olha, eu não sei nem se vai ser possível para mim estar mais feliz. Eu tô falando falei com um monte de pessoas essa semana, e você também teve essa experiência. Você estava ali na natureza e era maravilhoso. E eu tomei um segundo ar profundo, respirei fundo novamente e pensei: é sempre como isso? Não. Tem momentos que eu sinto que nada tá certo, que nada tá indo bem. Poxa vida, esse é um pensamento terrível num momento bonito como esse. Mas, mas então eu pensei: o que importa é como eu respondo. E nas duas situações. Pedro, que era muito próximo de Jesus, sentou e escreveu uma carta para um grupo de pessoas que estavam muito novas na fé, que estavam enfrentando um tempo muito difícil. E, e no meio da, dessa, dessa carta, ele começa a falar sobre algumas pessoas tolas e também o sofrimento injusto. E por que isso importa? É porque para muitos deles ia balançar a fé deles. E eu entendo isso. Porque muitas vezes que eu falo com alguns de vocês, especialmente aqueles que estão começando na jornada da fé, tem aqueles momentos que a gente fala: poxa, eu tô cansado das pessoas e, sabe, eu tô vivendo esse sofrimento e eu pensei que Jesus não me, ia me proteger disso. Então tem aquele momento que nos desencoraja. E Pedro está falando aqui sobre isso, que acontece muitas vezes. E o que nós vamos olhar hoje é o que ele fala: permaneça. Tem muitas forças que parece que não vão deixar a gente permanecer. Mas Pedro nos dá muitas direções de como lidar com pessoas tolas e com sofrimento injusto. Talvez está muito tarde para eu te perguntar isso, porque já passou na sua mente. Quem é a pessoa mais tola que você tem que lidar hoje? Um monte de gente dando risada. Então, talvez tenha aquela situação que vem na sua mente na hora que a gente diz essas palavras. Você está vivendo a experiência de lidar com pessoas tolas. Eu- vamos lá, vamos apertar essa ideia. Olha, no livro de Provérbios fala muito sobre isso, e eu, e eu peguei alguns versículos, vê se isso descreve essa pessoa que você está lidando. Provérbios 23. Todo tolo estará brigando.
10:23. Fazer mal é como uma piada para o tolo. Provérbios 1:7. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. E esse último. Provérbios 18, do 6 ao 7. As palavras do tolo procuram briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Parece como as pessoas que você está lidando? Vamos falar da nossa experiência com sofrimento injusto. Você vai na escola e parece que o professor tem uns favoritos e, de repente, você não é o favorito. E a sua experiência, mesmo hoje, não é muito diferente. Onde você olha para as pessoas que parece que lidam bem com algumas situações no seu trabalho, mas você está sempre num lugar complicado. Isso não é tão difícil comparado ao que você está vivendo na sua casa, que aquelas suas crianças estão crescendo. Você lida com essa pessoa que lida com você e abusa de você para ter o que quer. E você se pergunta, por quê? Você se encontra num dia, você se vê num dia perfeito e de repente aquela situação acontece. Você fala, por quê? Então, por exemplo, divórcio. Você se compromete a ser casado para sempre? Você nunca quis isso. Você nunca quis o divórcio. Mas agora a sua vida é tão complicada e tão difícil. Então, e no meio desse sofrimento injusto, você se pergunta, por que eu? Qual que é a sua situação? Deixa eu te falar. O que eu amo é que o Pedro está falando com essas pessoas, ele quer ajudar essas pessoas. Ele sabe que tem muita gente que está muito rapidamente vai sair fora e vai falar, olha, tô fora. Olha, pensei que Jesus ia dar um jeito nisso, mas não deu. Então, isso não é para mim. Olha, ele quer te ajudar a entender como. E ele usa essa palavra 3 vezes nessa passagem. Sobre permanecer quando passar por um sofrimento injusto. O que você vai achar na primeira Pedro, capítulo 2, vai passando sua Bíblia para frente, você vai passar por 3 Joãos e depois vai estar lá na sua Bíblia. Se você está olhando no seu telefone, ou você pode olhar na televisão. 1 Pedro capítulo 2. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que você praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele ser enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que praticam bem. Vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Façam o bem.
quando você faz o bem, você fecha a boca dessas pessoas. Versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Versículo 19. Porque é louvável que, por um motivo de sua consciência para Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês... Eu vejo que ele está falando de muito sobre instituições humanas que estão muitas vezes comprometidas. Você pensa no governo somente, mas talvez você trabalhe por uma empresa que tem uma estrutura que, 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 que está da forma que não deveria ser, e você está no meio de tudo isso, e você lê isso. Olha, você seja submisso. E a Bíblia fala para os bons e também para os maus. Para os chefes bons e os maus. Eu ouço isso muitas vezes. Quando muitos de vocês estão no mercado de trabalho, gastando a sua vida. Eu sei que você muitas vezes está sendo empurrado para o seu limite. Você está apanhando diariamente. As coisas são difíceis. E é difícil e não tem como escapar disso. E todos estão no limite. Você está lidando com competição global, entre empresas, interna. Eles estão te apertando nos seus indicadores, mais performance, mais responsabilidade. Você está cobrindo mais responsabilidades, outros trabalhos. Você está sendo solicitado por números que nem fazem sentido. E um monte de voz querendo performance melhor. E você é o que tem que subir nesse nível. E tem essas regras e os regulamentos, as políticas internas. Porque alguém fez alguma coisa errada e agora você tem que agir de certa forma. Isso afeta a sua saúde e você tem vontade de sair se você pudesse, mas você tenta superar todos os dias. Você enfrenta coisas que você nunca imaginou antes. Você está no telefone, uma reunião Zoom, e aí você tem que estar falando com pessoas de outra região, e de repente você tem alguém que está doente na sua família. E você passa por tudo isso, e aí no domingo você vem nessa sala e você está cansado. E talvez foi nessa semana que essa pessoa tola te colocou no limite. E quando eu ouço por Pedro e eu leio esses versículos, o que eu quero para você é que você seja capacitado para perseverar pela graça de Deus, pela força que Deus te dá. Eu estou muito grato de você estar aqui de manhã.
Eu estou muito feliz de estar aqui no fundo e ver você cantando o nome de Jesus e levantando o nome dele. É por isso que a gente sempre lembra vocês de nossa missão e nossa visão é de colocar Cristo em primeiro lugar. E Pedro vai chamar nossa atenção para esse ponto. Vamos voltar de novo para esses versículos. Nós começamos no versículo 12 de Pedro 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que... O que ele está falando? Ande corretamente. O que nós estamos querendo dizer é quando eles trouxerem aquela acusação contra você. Quando eu comecei ali no versículo 13, por causa do Senhor surgiste a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade. Eu me lembro que existe uma massiva descrença nas instituições hoje. E a maioria de nós participa disso. A gente olha aquela organização e a gente não sabe. Não sabe o que aquela organização está tentando fazer, ou aquela pessoa que cuida da organização está tentando fazer. Nós não sabemos se a instituição é correta ou legítima. E você não está sozinho nessa tensão que a gente sente no dia a dia. Essas tensões só crescem. Não importa se você tem uma responsabilidade na instituição ou não. E você não está certo sobre as pessoas que você reporta para. E a Bíblia fala: faça o bem. Vai existir uma atitude diferente que venha da gente. O versículo 15 fala que quando a gente fizer o bem, a gente vai silenciar os tolos. Não importa o que eles estão fazendo. Tudo o que eu posso fazer é lidar comigo mesmo. E eu vou fazer tão bem. E quando eles vierem contra mim, não vai existir nada. Nada para dizer. Versículo 19. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Então a gente se moveu agora dos tolos, que está provavelmente no centro do motivo que você está sofrendo injustiça. Olha o que está escrito entre isso. Eu quero que você sinta isso. Versículo 16. Fala assim: viva como pessoa livre. Então a gente vem daquele peso que você pode sentir no seu corpo e você ouve lá: peraí, eu quero que você viva como pessoa livre. Quando meus filhos eram menores, a gente tinha esse lugar que a gente ia e era super seguro, muito grande, e eles podiam correr, ir em qualquer lugar. E eles podiam fazer por a semana inteira o que eles quisessem, porque eles não iam entrar em problemas. Eles estavam na distância segura da gente, mas estavam aproveitando. Eu lembro do meu filho falando: pai, é igual o cachorro do vizinho. Quando a gente vai naquele parque, solta a coleira dele, ele corre livre. Eu me sinto, pai, quando a gente vem aqui para a semana, eu me sinto como um cachorro livre. Eu não estou na coleira.
E muitos de nós estamos na coleira do peso dessas instituições que não confiamos, de pessoas tolas, e a gente é colocado para baixo por isso. Mas de repente Pedro nos fala: viva como pessoas livres. Você não deve viver impactado por pessoas que vivem dessa forma. No versículo 17 ele fala como que eles vivem. Tratem todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem a Deus. E agora ele fala: alguém suporte aflições sofrendo. Imagina, você está vivendo como um cachorro livre e esse monte de sofrimento continua vindo continuamente sobre você. Eu quero que você leia isso. Eu quero que você leia isso em versículo 21. Para isso vocês foram chamados. Espera um pouco. Espera aí, a gente tem um Deus que sabe tudo. E você se encontra agora naquela parte difícil. Por culpa daquelas pessoas injustas e tolas, eu estou sofrendo. E agora você está me falando que esse é o meu chamado? Olha essas palavras. Ouça essas palavras. Cristo sofreu no lugar de vocês. Eu vou te falar. A mente te diz: olha, eu sou uma vítima dessas pessoas, desse sofrimento que não deveria estar acontecendo. O meu seguro não fez o que deveria fazer. Essas pessoas não aparecem quando deveriam aparecer. Esse texto fala: muda sua mente. Você foi chamado para o que você está no meio, ainda que seja injusto. E quando você pensa que Jesus passou por isso, e nesse lugar que você está conectado com Cristo, todo mundo aqui concorda que existe muito sofrimento ao nosso redor e pessoas tolas. Mas quando a gente muda a nossa mente e pensa em Cristo, e pensa que nesse momento a gente está sendo conectado com os sofrimentos de Cristo, você reconhece, você vai descobrir que sofrimento não é uma coisa que só me ajuda a crescer e sair dali melhor. Mas, na verdade, o sofrimento é o lugar onde eu fui chamado para estar. E é onde eu me conecto com Cristo. E isso se torna um alívio para todos nós. Isso é o que acontece. Eu quero que você tenha uma esperança e um significado no sofrimento. Olha, eu provavelmente não vou esquecer esses momentos na floresta, dois dias atrás na natureza. Olhando lá e olhando: Deus, você é tão bom. Mas e se fosse, a gente pudesse acontecer esse mesmo significado que eu tive há 2 dias, enquanto os tolos estão vindo sobre nós. E quando o sofrimento não deveria estar acontecendo. E da mesma forma você olha e fala: Jesus, você toma você respira fundo e você fala: olha, eu fui chamado para isso.
e não está tudo previsto, esse é o meu momento. Esse é o meu momento de me conectar com Cristo e os sofrimentos dele. Porque isso me lembra os sofrimentos de Cristo e eu me conecto com ele. Estou fascinado com o livro de Hebreus. Porque fala que o sofrimento que foi proposto a ele fez com que ele perseverasse. É possível que no meio desse chamado de viver em meio ao sofrimento possa nos trazer alegria. Se você ler em Hebreus 12, versículo 2, fala disso. Veja para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hoje ele está sentado, ele suportou o sofrimento e está do lado direito de Deus. E você foi chamado para estar conectado com ele. Ele tem uma paixão para conquistar aquilo que ele planejou. Salvação. E nós temos essa paixão de estar conectado com Cristo. E de repente, todos os tolos e toda a injustiça nos conecta imediatamente com Cristo, ou nos destrói, e destrói todos ao nosso redor. E quando a gente pensa sobre perseverar, não perseverar significa para mim, olha, eu estou fora, eu lavo as minhas mãos. E ainda que existe um momento para a gente falar, olha, isso é tudo, eu acho que a gente vive de uma forma muito fácil. E a gente escapa desses momentos muito rápido. E o que Pedro está falando para essas pessoas, olha, não deixe você ser destruído por esses momentos. Não deixe esses momentos tão rápido. Eu falo sobre os relacionamentos nessa sala. As suas amizades. Olha, quão rápido a gente fala, olha, não, eu não vou deixar isso. Eu não vou deixar isso na minha vida, não. Eu não vou deixar as pessoas nessa vida se interferirem na minha vida. Eu tô fora disso. Eu saio. A gente vê isso no casamento, muitas vezes. As pessoas falando, tô fora. Pra mim já era. O trabalho. Onde você mora. Essa igreja. Opa, tô fora. Você sai tão fácil. E não existe um nível de comprometimento com uns com os outros. Segura. Quando ele resume essa sessão aqui, ele nos dá um número de coisas interessantes. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu. Então ele me dá uma lista pra gente de quais são os steps, os passos. Versículos 22. Ele cometeu não pecado, ele não cometeu pecado. Olha, quando você estiver nesse momento, você não tem que começar a pecar.
Você é santo, você é separado. E, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Veja, isso vai ser difícil. Quando ele foi insultado, ele não revidava. Isso não é fácil. Quando acontece com você, olha pra gente, esse exemplo. Nós não precisamos responder. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças. Mas a gente foi treinado a atirar de volta com força e fazer ameaças fortes. Olha, a gente fala assim, olha, se você fizer isso de novo, isso que vai acontecer. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Tem essa pausa, onde a gente fala, não. Eu sei aquele que está mantendo o placar. Eu conheço aquele que sabe o que é correto. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Lembra, você é livre, você é um cachorro livre. Você não precisa viver com isso dessa forma mais. Ele resume. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Christ first. Você voltou para o pastor que vai segurar você e levar você. Você veio aqui depois de uma semana longa, com uma outra semana vindo, daqui a algumas horas. Nós queremos que você respire fundo. Ainda que você vai lidar com pessoas tolas amanhã, você vai sofrer amanhã. Eu quero que você respire fundo e entregue a sua vida para o pastor que cuida das nossas almas. Eu acho que você encontre cura nesse lugar, que você entregue a sua vida para Jesus. Faça o que é bom. Diga não ao pecado. Diga o que é bom. Viva uma vida livre. E deixe o pastor da sua alma trazer conforto para você. Eu quero orar para você, para que o nosso time conduza a gente nessa música final. Eu quero orar para você. Talvez você está num ponto que você fala, oh meu Deus, como eu preciso de um pastor na minha vida. Talvez você só vai abrir os seus braços e aceitar. Pai, obrigado por perdoar os nossos pecados. Oh Pai, eu oro para que todos que aqueles tenham os braços abertos. Que você venha e seja o pastor, aquele que carrega cada um dos seus filhos nos dias, que nos ajuda ao redor dessas pessoas tolas, em situações injustas. Por favor, Pai, traga calma para o coração deles, cura para a alma deles, alegria, regozijo de Jesus. Faça aquilo que somente o seu Espírito pode fazer. Traga conforto, traga alegria e que Cristo seja o primeiro em cada uma dessas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.